aí, gente, esse daqui é um vídeo comemorativo e vai ter muita coisa boa, falando sobre a nova geração de videogames, PS5, Xbox Series S e até mesmo o próprio Nintendo Switch. E tá rolando aí esse vídeo aqui falando sobre o controle e mais um outro vídeo falando sobre o novo controle da nova geração no PS5, que é o DualSense, que pode ser a maior revolução de controles até hoje, e que o controle pode literalmente brilhar igual você está vendo na tela por luzes. O melhor controle, com certeza, todo mundo está falando nisso. O mais bonito também, nunca vi controle tão lindo igual esse. E vamos ver, galera, vamos ver como é que tá esse controle. E gostaram? Agora, vamos para um dos mais interessantes até agora. E o que nós vamos dizer sobre a nova geração? Quer saber tudo em detalhes? É o que você vai ver agora. Bora lá! Então, pessoal, vamos começar aqui já falando sobre a nova geração dos consoles PlayStation 5 e Xbox Series S. Então, nós já temos aqui a ideia e sobre tudo deles. Vamos falar até mesmo do Series S e do PlayStation 5 digital, que são outros tipos de PlayStation e Xbox mais baratos e também de outra forma, que eu vou explicar aqui para vocês. Tá legal. Primeiro vamos começar com as ideias, o que as pessoas querem e falar melhor sobre esses dois consoles. Número 1. Retrocompatibilidade. Jogos de Xbox 360, Xbox One e o primeiro Xbox poderão ser jogados no Xbox Series S. Cheguei. Oi. Até mesmo com essas notícias... Até mesmo com essas notícias a gente pode dizer assim, que eles vão poder sim serem jogados e vão poder ter compatibilidade assim, tá ligado? Você vai pegar o CD do primeiro Xbox e vai lá colocar no Xbox Series S. Resultado, vai rodar liso em gráficos literalmente lindos. E eles vão poder ser jogados no Xbox Series X e... Bem, o que nós queremos com isso? Sabe aquele DVD do primeiro Xbox que você tem no armário, ou ainda o jogo de PlayStation 3 que você comprou há alguns anos? Seria bem bacana aproveitá-lo sem precisar comprar novamente e depender de adaptações e gambiarras. Atualmente, o PlayStation 4 e Xbox One seguem caminhos bem distintos nesse assunto. Vamos começar pelo lado ruim. Vamos começar falando do lado ruim. A retrocompatibilidade é praticamente inexistente no PlayStation 4. Uma vez que não é possível jogar games que você comprou para os outros PlayStation no atual console, em termos de games clássicos, a única forma de jogá-los é por meio do serviço de streaming PlayStation Now, indisponível no Brasil. Para nós os brazucas aqui tá tudo difícil, hein? Já a Microsoft saiu muito bem nesse quesito com o Xbox One. O console só não tem a funcionalidade de rodar games de Xbox e Xbox 360, como a lista de títulos é compatíveis. Bem legal. Consoles retrocompatíveis não apenas beneficiam o consumidor, especialmente os que compram games em formato digital, prática cada vez mais comum, como também é algo que tem o valor de preservação histórica, por facilitar acesso a games clássicos, também evitar que eles acabem esquecidos. Alguns games de Xbox e Xbox 360 atualmente compatíveis com o Xbox One, começando pelo seu Xbox Series S. O que a gente pode esperar nessa Next Gen? Nesse assunto dessa próxima geração. Vamos começar aqui.
Começando pelo Xbox Series X, Phil Spencer, chefe da divisão Xbox da Microsoft, confirmou que o novo console será compatível com todos os jogos de Xbox One já a partir do seu lançamento. Isso também vale para os jogos do primeiro Xbox e Xbox 360 já compatíveis com o One. O Series X, portanto, daria continuidade ao que vimos no atual console da Microsoft. Do lado do PS5, ao menos por hora, a situação é bem mais vaga. Apesar da Sony ter confirmado a funcionalidade apenas em relação ao PS4, patentes registradas no Japão dão a entender que a empresa trabalha para fazer com que jogos desde o primeiro PlayStation funcionem no novo console, que é uma notícia muito boa mesmo, para jogar jogos do primeiro PlayStation no PlayStation 5 e ver os gráficos lindos do negócio. Agora vamos para os jogos exclusivos. God of War foi um dos principais jogos exclusivos de PS4. Por que queremos isso? Ainda tem muita gente que escolhe o próximo videogame levando em consideração qual terá suas franquias favoritas. A tendência é que o fã de Halo queria sempre se manter no ecossistema que tem jogos da série, e o mesmo vale para quem curte God of War. Além de ter nas séries clássicas um forte argumento de compra, além de ter um forte argumento de compras, o que a gente pode entender com isso consoles da nova geração agora, a compra deles, forte argumento de compra deles, os consoles vão poder beneficiar os exclusivos de outra maneira. Tá me entendendo? Eu queria falar isso aqui de uma forma mais demonstrativa. Uma delas é na hora de mostrar o seu poder, já que games do tipo costumam usar o melhor que cada máquina tem a oferecer. Ao mesmo tempo, apresentar franquias novas também abre oportunidade a base de fãs do console concorrente. E como é hoje? A biblioteca de exclusivos é um dos pontos do qual o Xbox One foi criticado durante sua boa parte do ciclo de vida. O próprio Phil Spencer afirmou em uma entrevista de 2018 que esse era um ponto no qual a Microsoft precisava avançar e caminhar para isso. Nós nem vamos entrar em discussão se Forza é melhor do que Gran Turismo ou se God of War é mais divertido que Gears of War. Mas sim, a variedade, a Microsoft passou muito tempo dependente do Forza Halo, Grease e fez poucas inclusões em outras franquias como Killer Instinct. Até que isso faz sentido. Já o PlayStation 4 foi melhor nesse terreno, contou com várias franquias novas, com destaques para Bloodborne, Marvel Spider-Man e Horizon Zero Dawn, além de manter o ritmo com novos episódios de Uncharted, God of War e Gran Turismo. O final de vida do console ainda deverá contar com títulos de peso como The Last of Us Part 2 e Ghost of It. Vai ser um dos últimos suspiros do PS4. E o que esperar nesse título na nova geração? Esse é um ponto que gera mais expectativas do lado da Microsoft, que passou no mercado de venda de estúdios e voltou para casa com a cesta cheia. Ninja Theory, Hellblade Senua, após Sacrifício, Obsidian, The World, Double Final, Psychonauts são alguns deles. Por outro lado, o conceito do Ray Tracing, os jogos que têm ou terão suporte à tecnologia. O Ray Tracing é um recurso que deve ser fundamental na próxima geração de consoles, já que pode ser visto em PCs, em placas de vídeo GeForce RTX, mas elas permitem utilizar essa tecnologia em poucos jogos. Mas já dá para perceber como isso muda completamente com a iluminação de reflexos dos ambientes. Vamos ver. A gente vai ver como é que esse recurso está sendo implementado e a continuar no mínimo como já é hoje, o que não é ótimo e o que é ótimo também, diga-se de passagem. Não seria surpresa, porém a Microsoft tirar algum coelho da cartola. O que resta a Sony é correr atrás. PlayStation Game Pass seria extremamente desejável e arrisco dizer
essencial para a empresa, caso ela tenha aspirações de manter-se com pé na liderança do mercado. A versão atualizada do PS4 foi lançada apenas 3 anos depois da original. Por que nós queremos isso? Tá legal, vou falar pra vocês. 100 versões 2.0. E eu vou falar. Imagine só, você junta o seu suado dinheirinho, compra um console novo, só para descobrir que 3 anos depois ele ganhará uma nova versão mais potente, porém mais cara. E dali você em diante verá que jogará sempre uma versão piorada dos games, como é hoje. Se até a geração de PlayStation 3 e Xbox 360, o máximo que acontecia era o lançamento de versões mais compactas do console ou revisões de hardware, visando aumentar a durabilidade com PlayStation 4 e Xbox One, a coisa tomou um rumo diferente. A chegada do PlayStation 4 Pro e do Xbox One X agradou apenas quem tinha uma boa grana extra sobrando. O lançamento dos aparelhos era uma clara tentativa de manter as linhas de consoles atrativas diante dos PCs, que por concepção são máquinas em constante evolução, além de tentar seguir uma estratégia vista em outras tecnologias, como novas versões de smartphones que são lançadas no intervalo de 1 ano, por exemplo. O que esperar dessa situação na Next Gen? Por falar mais que eu queria ser otimista e falar que não veremos upgrades de vida para PlayStation 5 e Xbox Series S, é bastante improvável que isso não aconteça, ao menos por hora. Essa é a única maneira de dar doses de poder no meio do ciclo de vida dos aparelhos, e com isso manter a atratividade em termos técnicos de PCs que não param de evoluir. Agora vamos falar um pouco sobre o PS5, tá, galera? Então, vamos lá. O PlayStation 5 chega ao Brasil no dia 19 de novembro, uma semana depois no EUA, Japão, Canadá, México, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul. O PS5 terá 2 versões, o controle com leitor de discos Blu-ray Ultra HD, que tem preço sugerido de R$ 4.900,00, e a Digital Edition com um preço de R$ 4.400,900. R$ 4.400,900. De acordo com a Sony, o hardware e todo o restante dos 2 modelos será idêntico, com execução do drive para discos. O aparelho conta com 10,28 teraflops de processamento, armazenamento SSD super rápido e CPU AMD exclusiva do modelo Zen 2, com 3,5 GHz de capacidade. Veja mais informações e garanto seu PlayStation 5 na pré-venda do Shoptime. O Shoptime tá mandando aí, né, bala no negócio. Vamos falar sobre a Xbox Series S, a versão mais compacta do Series X, tá? Assim como o Xbox tem a sua versão digital que não possui leitor, ou seja, é uma versão onde você baixa outra versão também. A Microsoft lançou o novo Xbox, chega a partir de 5 de novembro. O Xbox Series S é um console da nova geração que tem de perfil custo-benefício. O console branco é compacto, não tem drive para Blu-ray. Voltará com uma configuração Xbox Velocity Architecture, que combina um SSD personalizado de 512 GB e software integrado para diminuir os tempos de carregamento dentro e fora do jogo. O Series S vai rodar jogos Full HD até 120 quadros por segundo. Ele poderá reproduzir vídeos via streaming e 4K e fazer upscaling de jogos para resolução próxima do 4K. O preço sugerido é de R$ 2.999,00. Conheça mais sobre o novo Xbox e compre já o seu Xbox Series S na pré-venda do Shoptime. Lembrando que há vários, tá? Como a Magazine Luiza, Americanas. Só que aqui eu tô falando da Shoptime mesmo. Vamos agora para falar sobre o Nintendo Switch, que já veio há algum tempo.
Algum tempo pra ele já não é nem tanto assim, por causa que o cara já fez bastante coisa e agora tá aqui. Como é que será que ele vai sair nessa nova geração? A gente tá achando que ele tá caindo no esquecimento agora e que a atenção tá sendo toda focada nos 2 novos consoles. E na minha opinião, é isso que tá acontecendo de verdade, tá? Então, bora lá. Após alguns anos de espera, a Nintendo passou a vender o Switch oficialmente no Brasil no mês passado. O Switch é o console completo com os controles Joy-Cons destacáveis e que pode ser utilizado tanto conectado a uma TV ou monitor, como nas mãos de forma portátil. O videogame tem entrada para os cartuchos de games da Nintendo e para um cartão micro SD para expandir o espaço de armazenamento dos jogos digitais. A caixa do Switch nacional vem com o console, um par de Joy-Cons na cor escolhida, vermelho, azul ou cinza, o dock, cabo HDMI, cabo de energia no padrão brasileiro, adaptador com botões superiores. Ainda bem que eu falei certo, mano. Tô com a língua já falando tudo aqui. E alças para usar os Joy-Cons com controles como... Vocês escutaram aí? Eu falei como, não com. Como controles individuais. E suporte para que eles sejam conectados como um controle tradicional. Confira abaixo. Preço do Nintendo Switch oficial no Shoptime. Para ver mais ofertas, baixe o app Shoptime e aproveite as vantagens na hora de comprar os melhores pontos para você e para sua casa. Agora vamos falar sobre o Xbox Series X e encerrar este vídeo maravilhoso, que é uma comemoração que eu alcancei os 40 inscritos. Eu estou trazendo essa informação para vocês em primeira mão. Bora lá. Xbox Series S. A ideia da Microsoft é que o Xbox Series S seja a experiência definitiva de alto desempenho em consoles com especificações que são capazes de entregar jogos em 8K até 120 FPS com aditivo de Ray Tracing. Em testes comandados pelo Digital Foundry, em março, nós conhecemos os detalhes que poderiam do Xbox Series S. Ele utilizará uma CPU ADM Zen 2 personalizada com 8 núcleos e clock de 3,8 GHz. Cada uma CPU AMD RNDA 2 customizada com 12 teraflops e 52 unidades de computação rodando a 1,8 GHz, tudo isso abastecido por um processador de 7 minutos, além de 16 GB de RAM, GDDR6 e unidade de armazenamento SSD NVMe personalizada de 1 TB. A divisão de memória RAM será de 10 GB para GPU e 3,5 GB para memória padrão e 2,5 GB para o sistema operacional. Mas algo que nos deixou os jornalistas e muitos analistas surpresos foi o fato do console ter a possibilidade de ter um armazenamento expandido por meio de SSDs e de 1 TB, como suportar um HD externo que pode ser espetado em uma porta USB 3.2 na traseira do console ou na bunda. Para completar, a Microsoft fez parceria com o fórum HDMI e os fabricantes da TV para ativar o ALLM Outlaw Latency Mode e o VRR Variable Refresh Rate no Series X 2.1. Com esse diferencial, a latência do controle será muito menor. Ray Tracing, como sabemos, o Xbox Series X será equipado com uma GPU AMD RNDA 2, que terá, entre outras funções, com a capacidade de executar e otimizar o uso do Ray Tracing no console. Essa técnica permitirá que a iluminação nos jogos será mais realista e a RNDA2 acelerar o hardware para que a luz nos games possa ser utilizada em tempo real, com a taxa monstruosa de 380 bilhões de intervenções por segundo.
Tempo de carregamento. Além disso, uma das melhorias mais aguardadas pelos jogadores é o tempo de carregamento nos games na demonstração exibida pela Digital Foundry State of Decay 2. Teve um tempo de loading no Series X 40 segundos mais rápido do que no Xbox One X. Hoje o console mais poderoso do mercado, esse upgrade. Claro, foi possível não apenas por causa do poderio apresentado nas especificações e uso do armazenamento em SSD, mas também graças às mudanças especificadas na arquitetura que foram feitas para que isso fosse alcançado. No Series S, não, Series X, não S, no Series X, temos a Xbox Velocity Architecture, que foi criada para aperfeiçoar a integração de hardware e software e streaming da atividade do jogo. O resultado poderá ser visto em títulos de mundo aberto, onde os desenvolvedores podem usar esse sistema para criar ambientes de alta fidelidade que carregam dinamicamente usando o poder de processamento SSD do Xbox Series S. Xbox Series X, não S, é X. Outra vantagem do uso do SSD é que o jogador poderá suspender e retomar a gameplay com muita mais velocidade do que antes. Muita mais velocidade do que antes, mano. Isso será possível porque o Series X, falei certo, salvará os games diretamente no SSD. E você pode voltar a jogar onde parou, mesmo depois de dias ou semanas. Retrocompatibilidade. Foi inserida fortemente no Xbox One e a retrocompatibilidade seguirá firme no novo console. A Microsoft garantiu que todos os Xbox passados terão seus jogos rodando no novo videogame, mas ao contrário do que ocorria no Xbox One X, o Series X e o Series S não vão emular os jogos, em vez disso eles rodarão diretamente por meio do hardware do console, o que vai fazer com que o desempenho e a aparência do título sofram melhorias significativas, mesmo sem adição de packs. E aí, pessoal, me digam aí, o que é que vocês acharam disso aí, de tudo que eu fiz deste vídeo? Me digam, porque tá muito da hora. Foi muito bom ter alcançado os 40 inscritos. Obrigado por tudo que vocês estão fazendo por mim. Eu sou muito grato e obrigado.